Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Hoje eu vou ensinar esse barquinho aqui, ó. Vamos precisar de uma agulha própria para ponto cruz, essa aqui é número 24, uma tesoura, uma linha verde, uma azul e uma marrom. Você pode alterar a cor aqui, ó. Eu coloquei essas escuras para ficar mais fácil de ver eu falando aqui e explicando. Tira um fio da meada depois de cortar. Junta as duas pontas. E passa na agulha. Do outro lado vai ficar essa argola. Vamos começar pela base. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu entro pelo buraco de baixo, depois vou no buraco de cima, passo a linha e fixo. Agora eu vou vir nesse sentido e depois fazer isso aqui. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima. O primeiro ele fica meio ruim, mas depois que completa o X, praticamente não aparece. Eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Eu vou fazer 6, igual eu fiz esse daqui. Agora, eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu entro no buraco de baixo e saio no buraco de cima e fiz 6. Agora, aqui tem um a mais aqui e um a mais aqui. Eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, vou completar o X aqui, ó. Entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo. Vou fazer igual o que eu acabei de fazer até chegar aqui. Vou fazer o último aqui, entro no buraco de cima, saio no de baixo e vou voltar completando tudo. Entro no buraco de cima e saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo. Vou completar o X aqui e fazer igual. Entro no de baixo e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Agora, eu vou completar o X aqui e arrematar. Entro no de baixo, puxo, completei o X. Venho aqui atrás, entro no que eu fiz. Na trama do tecido. O que eu fiz na trama do tecido. E no que eu fiz de novo. Agora é só cortar.
a parte de baixo ficou pronta. Agora aqui, a gente pula uma fileira aqui e começa um a mais aqui, ó. Então, a gente pula essa fileira e começa aqui, ó, um a mais. Entra no buraco de baixo, saio no de cima, pega a argola, passo e puxo. Agora eu vou contar quantos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima e vou fazer igual. Entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima, igual até completar 6. Agora, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima e vou para a fileira de cima aqui, ó. Entro no buraco de cima e saio no de baixo. E vou fazer um a menos aqui, igual está aqui, ó. Eu entro no buraco de cima e saio no de baixo, igual até chegar no final. Agora eu vou fazer esse próximo aqui, ó. Se eu pegar e fizer assim, dá pra saber onde eu entro e onde eu saio. Mas eu vou completar ele, porque aqui tem um a menos na fileira superior. Então, eu vou entrar no buraco de cima, sair no de baixo e vou voltar completando o X, entrando no buraco de cima e saindo no de cima. Entra no buraco de baixo e saio no de cima e faço até chegar aqui. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de cima e saio no de baixo. Agora aqui, ó, tem 3 e tem um a menos aqui, ó. Aqui de baixo tinha 4 e agora vai ter 3 terminando aqui um a menos. Então, eu vou fazer igual eu fiz o... Agora aqui, ó, eu vou vir pra cá pra fazer 2. O de cima, 2 também. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de baixo. Opa! Vou completar o X para ir para a fileira de cima, entro no buraco de cima e saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima e saio no buraco de baixo. Fiz igual está aqui. Agora eu vou voltar completando tudo. Eu entro no buraco de baixo, ó, desculpa, de cima, saio no de baixo, vou completar, entro no buraco de baixo e saio no de baixo, completar aqui, entro no de cima e saio no de baixo, entro no de baixo e saio no buraco de cima, entro no de cima e saio no buraco de baixo. Entro no buraco de cima e saio no de baixo. Entro no buraco de cima e saio no buraco de baixo. Entro no buraco de baixo
e saio no de cima. Vou fazer igual até chegar aqui. Entro no buraco de baixo e venho pro buraco de baixo, entro no buraco de cima e vou pro buraco de baixo, entro no buraco de cima, saio no buraco de baixo, entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no buraco de baixo, saio no de cima. Agora, quando chegar o último, para finalizar aqui, eu entro no buraco de baixo e vou arrematar. Entro no que eu fiz, na trama do tecido. No que foi feito na trama do tecido e no que foi feito. Agora eu corto bem rente e vamos fazer essa parte aqui. Essa partezinha aqui. A gente vem aqui embaixo, pula um aqui e aqui tem 1, 2 a mais aqui, ó. Então, entra no buraco de baixo, sai no de cima, passa a argola, puxa, entra no de baixo, sai no de cima, entra no de baixo, sai no de cima e vou fazer até completar os dois. Entra no buraco de baixo, sai no de cima. Agora aqui tem um a menos, então eu vou completar esse daqui. Entra no de baixo, sai no de cima, entra no buraco de cima e sai no de baixo. Agora eu entro no buraco de cima e saio no de cima. Aqui ficou 3, igual tá aqui, 3. Na próxima fileira eu vou fazer 2. Entro no de baixo e saio no de cima, entro no de baixo e saio no de cima. E aqui tem 2, um em cima do outro. Então, eu vou completar esse X aqui, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima e vou voltar completando todos. Entro no de baixo e saio no buraco de baixo, entro no buraco de cima e saio no de baixo, entro no de baixo e saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo, entro no de baixo e saio no de cima. Agora eu entro no de baixo e entro no de baixo, eu entrei nesse daqui e vou arrematar. Entro no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz, entro na trama do tecido,
entro, no que eu fiz e na trama do tecido. Agora eu corto. E vou fazer essa parte marrom aqui. Eu entro no buraco de baixo e saio no de cima, passo a argola e puxo. Entro no buraco de cima e saio no de cima. Entro no de baixo e vou pro próximo buraco aqui, ó. Entro no de baixo e pulo pro próximo. 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 Eu fiz essa linha aqui. Antes de chegar ao último, eu venho pra cá e desço. Pro buraco de baixo. Entro no buraco de cima e saio no mesmo lugar. Agora eu vou fazer assim, ó. Então, eu entro no buraco de baixo e saio no de baixo. Entro no buraco de cima, pulo o que está e entro no buraco de cima e saio no mesmo lugar. Vou fazer essa reta aqui e ir pro buraco de baixo. Entro no buraco de cima e saio no mesmo. Faço aqui, entro no buraco de cima e saio no de baixo. Fazendo o risquinho aqui em cima, eu entro no de cima e saio onde eu fiz. Entro no de cima e saio onde eu fiz. Entro no de cima e saio onde eu fiz. Agora eu fiz assim, ó, esse sentido aqui, ó. Eu venho e entro aqui, ó, pra emendar. E vou arrematar. Entro no que eu fiz. Na trama do tecido. No que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz de novo. Agora eu corto. Assim ficou o avesso perfeito, igual está esse aqui. E assim fica o barquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal, curta o vídeo e até o próximo. Tchau!